este ciclo nosso, essa nossa jornada, é uma jornada que permite que Cristo apareça cada vez mais em nossas vidas. Essa jornada é uma jornada que, porque nós nos tornamos nova criatura, vamos ficando mais parecidos com Jesus. Os irmãos se lembram, quando o pecado entrou na humanidade, o homem ficou descaracterizado. O homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, começou a desbotar, sabe uma foto desbotada, manchada? O pecado trouxe manchas, desconfigurou. Não é que nós perdemos a imagem e semelhança de Deus, nós ainda guardamos, nós ainda somos capazes de amar, somos capazes de fazer o bem. O crente e o não crente, a humanidade tem ainda fiapinhos da imagem de Deus. Mas a imagem de Deus é reconstruída em nós através de Cristo Jesus. E o pecado apaga cada vez mais a imagem e semelhança de Deus. Então nossa luta e nossa jornada é para isso. Para que as situações que nos descaracterizam sejam anuladas. E sabem, irmãos, nós atentamos contra a imagem de Deus em nós. O que é um vício? Seja ele num produto químico, ou seja ele mesmo em comida. Assisti um programa, enquanto me trocava, estava passando lá na televisão, um programa em que a pessoa falou que ela era viciada em comer e aquilo estava fazendo mal para o organismo dela. Vejam vocês, então, que nós atacamos a imagem de Deus em nós, perdendo a consciência através da bebida, através das drogas. Vamos nos desfigurando. Além de fazer mal contra nós mesmos, de pecarmos contra a imagem de Deus em nós, nós também podemos fazer mal a outras pessoas. Existem pessoas, então, que dominadas pelo pecado, elas se deixam levar pela maldade, pela inveja, elas se deixam levar pela ira. Tantos sentimentos que o homem sem Deus manifesta e produz guerra. E isso vai desconfigurando. São maneiras do mal trabalhar, irmãos. São maneiras que são utilizadas por forças maiores do que nós, que desfiguram o homem, que tratam o homem como objeto, que tratam o homem como coisa, que não veem no outro um irmão, que não veem no outro um igual. E assim nascem preconceitos, e assim nasce violência, e assim nasce exploração, e assim nasce vários ataques contra o homem, ataques contra a vida, ataques que fazem do próprio homem, como disse um enciclopedista do iluminismo, o lobo do homem. Como disse Jesus, fazendo o homem o demônio do homem. Você lembra? Quando Jesus falou com os discípulos, e falou sobre a vontade de Deus, e falou sobre aquilo que era plano de Deus, e olhando só para a questão humana, olhando só com aqueles interesses pessoais, o Pedro teve uma fala que foi rejeitada por Jesus, e Jesus falou assim: para trás de mim, Satanás. Está em Mateus capítulo 16, versículo 23. O homem se faz demônio quando ele não deixa a vontade de Deus prevalecer, quando ele explora, quando ele oprime. E a gente percebe, irmãos, então, que esta qualidade, ou este defeito, melhor dizendo, de querer abusar, explorar, tratar as pessoas como objeto, seja para ter lucro, seja como objeto sexual, fica marcado de uma maneira forte nos corações e marcado na alma,
a tal ponto da pessoa que foi explorada não ver a hora de crescer, não para corrigir a injustiça, mas para explorar. Olha só, talvez você lembre disso de alguma novela mexicana, quando aquela empregada é humilhada pela patroa, a empregada ela é explorada, é ofendida, é tratada realmente como uma escrava. Aí na reviravolta da novela, a empregada fica rica e a patroa vira empregada. Até a gente às vezes torce para ela se vingar, não é verdade? É isso mesmo, irmãos, é isso mesmo. Porque esse instinto está em nós e que precisa ser combatido. O sonho do oprimido se tornar opressor. O sonho daquele que é humilhado se tornar uma pessoa que humilha. E isso está descrito de uma maneira muito forte nas páginas da Bíblia Sagrada, irmãos, e que nós precisamos entender isso. Entender que esta natureza, quando a situação inverte, se nós fizermos a mesma coisa que fizeram conosco, nós estamos desumanizados e não estamos representando o nosso Deus. Com muita frequência, pessoas que foram molestadas na infância, dizem os psicólogos, têm a tendência de molestar os seus filhos. Olha que coisa terrível, irmãos. Pessoas que foram espancadas na infância, são pessoas violentas que têm a tendência de espancar. Situações que foram vividas, às vezes alguém que durante a sua jornada profissional, nos primeiros anos de carreira, foi humilhado ou foi tratado por um chefe tirano. Quando ele tem uma ascensão profissional, ele tem a tendência de se tornar também aquele chefe que dá o tapa na mesa e que humilha o funcionário. O que eu quero dizer para você é que nós temos a tendência de reproduzir modelos que estão presentes em nossa vida, mesmo sendo modelos maus. O que eu quero dizer para você, e preciso que você entenda, e é o meu chamado à vigilância, é que nós que estamos em Cristo, nós não somos aqueles que levam este modelo de mundo para ir reproduzindo neste mundo. Nós interrompemos. Porque nos tornamos nova criatura, a violência que nós sofremos termina na nossa geração. A nossa geração para frente vai ser diferente. Os nossos filhos que nós apresentamos aqui vão ser diferentes. Os nossos netos, os casamentos, as nossas histórias serão diferentes para a glória do Senhor. Mas a minha função como pastor é te explicar que isso não acontece naturalmente. Por isso que a Bíblia fala da palavra vigilância, vigilante. Nós temos que vigiar, irmãos. Por isso que a nossa vida com o Senhor tem que ser uma vida crescente de experiência. Para que estas sutilezas, para que essas situações de irmão que explora. Então veja, se eu, através de um vício, faço mal para o meu fígado, estrago o meu pulmão, já é uma tragédia. Se um não crente fazendo mal para mim já é uma tragédia, imagine um irmão fazendo mal para o outro irmão. É esse assunto que nós vamos nos concentrar nessa noite e nós vamos entender, e mais do que isso, desmascarado, nós vamos lutar contra isso e teremos vidas melhores. É justamente isso que está descrito em Neemias capítulo 5. E é nesta passagem bíblica que eu preciso que você abra o seu exemplar da Bíblia e mantenha aberto para juntos nós aprendermos com a palavra, para entender que nós imitamos pessoas ruins e que não pode ser assim e que existe um caminho para nós vivermos e seguirmos, para que a gente possa reconstruir com dignidade. Neemias, capítulo número 5, começando no versículo número 6.
É o Neemias falando, irmãos. Ele diz assim: quando eu ouvi essas reclamações, fiquei muito indignado. Depois de pensar bem na questão, eu fui lá e dei uma bronca nos nobres e nos oficiais. Eu disse assim para eles: vocês estão prejudicando seus próprios irmãos ao cobrar juros quando eles pedem dinheiro emprestado. Em seguida, eu convoquei uma reunião pública para tratar deste problema. Na reunião, eu lhes disse: puxa vida, né, gente? A gente tem feito tudo possível para resgatar nossos irmãos judeus que se venderam aos estrangeiros. Agora, vocês o vendem de volta para a escravidão? Quantas vezes nós vamos ter que resgatá-lo? E eles, diante disso que eu falei, não tinham nada a dizer. Então eu prossegui. O que vocês estão fazendo? Isso não é certo. Acaso não deviam andar no temor do nosso Deus para evitar que os estrangeiros zombassem da gente, que as nações inimigas fizessem zombaria conosco? Eu e os meus irmãos, e os homens que trabalham para mim, nós temos emprestado dinheiro e cereal para o povo. Agora, porém, vamos parar com esse negócio de juros, né? Devolvam-lhe hoje mesmo seus campos, seus vinhedos, seus olivais, suas casas. Devolvam também a 100ª parte, os juros que vocês cobraram quando lhe emprestaram o dinheiro e cereais, vinho novo e azeite. Eles responderam: sim, Neemias, nós devolveremos tudo e não exigiremos nada do povo. Faremos conforme você disse. Então, chamei o sacerdote e fiz os nobres e os oficiais jurarem que cumpririam sua promessa. Depois, sacudi as dobras do meu manto e disse: que Deus assim o sacuda de seus lares e de suas propriedades, se vocês não cumprirem o que prometeram. Que fiquem sem absolutamente nada. Toda a comunidade respondeu: amém! E aí eles louvaram o Senhor. E o povo cumpriu o que havia prometido. Durante os 12 anos que eu fui governador de Judá, no 20º ano ao 32º ano do reinado do rei Artaxerxes, nem eu, nem os meus oficiais cobramos o tributo de alimentação que era devido aos governadores por direito. Os governadores anteriores, no entanto, exigiam uma porção de alimento e de vinho, além das 40 peças de prata. Até mesmo os oficiais deles se aproveitaram do povo. Mas eu, por temor a Deus, não exigi dessa maneira. Amém, irmãos? Nós não lemos a partir do versículo 1, mas você consegue entender o contexto. Você consegue entender que havia uma reclamação. Nós estamos falando daquele período que o povo esteve na Babilônia, e falamos que o povo estava como escravo lá, e a situação na sua terra natal era muito difícil, muito comprometedora. Então voltou uma primeira leva da Babilônia, Esdras, voltou para Jerusalém e começou a reconstruir. Veio uma segunda leva, Zorobabel, começaram a reconstruir o território destruído, centenas de anos, portas queimadas, muros destruídos. E agora na terceira leva com Neemias, quando eles chegam em Jerusalém, já tinha um grupo que estava há alguns anos ali. E aquele grupo, o Amós, vai falar que eles desconsideraram o que era prioridade, eles só cuidaram das coisas deles.
construíram as casas deles, colocaram os jardins deles, não pensaram em fazer os irmãos crescerem, em ajudar o crescimento do todo. E agora que Neemias chega debaixo da bênção de Deus, Neemias chega com carta do rei, com todo o recurso necessário. O Neemias chega nessa situação tão positiva. Em vez dos irmãos virem com ele, sabe o que os irmãos começaram a fazer, irmãos? Estamos no capítulo 5, você que manteve sua Bíblia aberta, estamos no versículo número 1. Os homens e as mulheres começaram a falar da miséria, de que aqueles que estavam com um pouco mais, diante da fome, olharam os irmãos que estavam passando necessidade e começaram a emprestar o dinheiro com juros. Os irmãos não conseguiam pagar e eles falavam assim: fica tranquilo que eu estou do seu lado, eu quero te ajudar. Você tem uma casinha, não tem? Penhora a sua casa e a dívida está administrada. Quando viu, a casa estava penhorada, e a fome continuava, e a inflação continuava, e a exploração continuava, e aqueles irmãos mais simples não tinham como pagar os irmãos mais ricos. E aí sabe o que os irmãos mais ricos falavam? Falavam assim: tem problema não, você tem uma filha, não tem? Então, ela vai ser minha escrava, ela vai trabalhar lá na minha casa. Naquele período da história, irmãos, diferente da história moderna, que a escravidão é por etnia, naquele período da história era um período que médico virava escravo, era um período que qualquer pessoa, a despeito da cor da pele, da origem, da situação, facilmente se tornava escravo. Quando um país perdia a guerra para o outro, quem perdeu virava escravo. Quando uma pessoa perdia a sua autonomia financeira, quando a pessoa se tornava insolvente, quando a pessoa ia à falência, sabe o que acontecia? Ela se tornava escrava. Sabe, a pessoa não conseguia pagar as dívidas, e aí a maneira que a economia de então tinha para resolver o problema: beleza, você não consegue pagar, então você vai ser meu escravo. E assim aconteceu. Irmãos fazendo irmãos de escravos. Judeus fazendo com os próprios judeus aquilo que o povo da Babilônia fazia. Essa é a verdade, a dureza dessa situação de quando veio fome, veio humilhação, veio tanta situação difícil. O mal agora não era externo, o mal era da própria casa. Imaginem vocês, irmãos, ser explorado por gente de fora é ruim. Imagina ser explorado por gente da família. A essa altura da mensagem, você já deve estar falando assim: pastor, a gente não tem mais nada a ver com isso. Isso aí não vai ter a invasão de outro país aqui. Do que isso tem a ver com a minha vida? Deixa eu dar um exemplo prático para você. Nos primeiros anos do seminário, que eu dava aula lá em São Paulo, um aluno passou por uma dificuldade. O aluno passou por um problema de saúde, e como está sendo transmitido, não vou entrar em muito detalhe para não identificar a pessoa. E os irmãos sabem, pastor Manédio, mais do que a maioria dos irmãos no auditório, sabem o quanto é precioso para um seminarista comprar livros, comprar bíblias, montar sua biblioteca. Aquele aluno tinha comprado uma enciclopédia. Vamos colocar aqui que na época tinha custado R$300. Com a situação de dificuldade que ele passou, ele estava vendendo para os colegas, para poder comprar um remédio, a enciclopédia por R$100. E os alunos estavam todos felizes. Mano, que chance! Olha, de 300 vou comprar por 100. E eu, irmãos, que não gosto de ficar nervoso. Eu não gosto de ficar nervoso. Eu que preciso ter o fruto do Espírito, a paz. Preciso falar de uma maneira doce, de uma maneira correta. Naquele dia fiquei nervoso. Falei: meu, que palhaçada é essa? Vocês não têm caráter. Vocês não estão qualificados para ser pastor de jeito nenhum. O irmão está passando uma necessidade e você vai se aproveitar da necessidade do irmão? Vai comprar um produto dele de 300 por 100 para levar vantagem? O que a gente tinha que fazer aqui
é juntar vocês 9 e eu, e cada um dá R$30, e juntar os R$300 que ele precisa. Se ele precisa de 100, a gente tem que dar 300 para ele. E não se aproveitar da situação do irmão. E ali, um começou a chorar. E, então tá bom. Então agora pode ser pastor. Se chorou, tá bom, né? Né, irmãos? Você percebe que na situação prática, às vezes a gente abusa. A gente quer explorar, quer levar vantagem, quer de alguma maneira se aproveitar do irmão. E acreditem, essa fala ela é tão verdadeira que o apóstolo Paulo, quando ele se despediu dos anciãos da cidade de Éfeso, está na sua Bíblia, para os irmãos que anotam, para ler em casa, Atos capítulo 20, versículo número 29. O apóstolo Paulo falou uma coisa, irmãos, que merece a atenção de todos nós. Ele falou assim para aquela igreja que ele amava. Ele disse, olha, eu vou partir, eu não verei mais vocês. Com a minha partida, virão de fora lobos vorazes para atacar o rebanho. Até aí, está tudo bem. Até aí, não tem nada a ver com a nossa mensagem. Mas aí o apóstolo Paulo termina falando assim, e entre vocês se levantarão irmãos gananciosos. Entre vocês se levantarão líderes querendo levar vantagem. E é disso que eu estou falando para você. Dessa realidade que o apóstolo diz, entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade. A necessidade de deixar claro e explicar para você que esse desejo de levar vantagem, esta condição que nos iguala a pessoas do mundo, é uma tentação forte, irmãos. E que nós precisamos tomar muito cuidado, estar muito vigilantes. Na família, no bairro e na própria igreja. Para a gente, quando for comprar alguma coisa de alguém, será que você não está levando vantagem em cima da pessoa? Será que você não está fazendo com o irmão aquilo que o mundo faz, que o banco faz? E é essa a fala que está presente aqui. Porque, irmãos, preciso ser verdadeiro com você. Eu não estou aqui para treinar você, para discutir com os teólogos do Vale do Paraíba, para ficar com linguagem pomposa. Não, eu quero que a sua vida cristã seja prática, que você aplique, não é para discutir calvinismo e arminianismo, isso aí para mim nunca me interessa e nunca me interessou. Eu quero que você seja um crente no seu dia a dia, que Jesus transforme a sua vida, que essa transformação faça você sentir diferente, agir diferente, se relacionar. Nós não podemos ser igual ao mundo, irmãos. E a fala do Neemias para os líderes, uma fala corajosa, uma fala que confrontou ali a liderança, os poderosos. Rapaz, vocês estão levando vantagem em cima do irmão. Vocês estão fazendo com o povo o que o pessoal da Babilônia fez. Vocês não foram transformados. E isso é uma situação crítica, sabe, irmãos? Porque quem está em Cristo é uma nova criação. Se você está na igreja, mas o seu coração não mudou. Se você está na igreja, mas sua ambição não mudou. Se você está na igreja, mas a sua maneira de lidar, de ver a vida, ver as coisas, de se relacionar com o mundo não mudou, você precisa estar atento. Porque o gato nasce no forno e não é bolo. E eu preciso dizer para você que é necessário se converter, se arrepender dos maus caminhos e ser instrumento de justiça de Deus. Porque o reino de Deus, diz Romanos capítulo 14, não é comida nem bebida, mas é justiça e paz. E nós somos cidadãos do reino. E quando alguém que teme a Deus está na sociedade, quando alguém que teme a Deus está andando por este mundo, ele é sal que traz novo sabor para esse mundo. Ele é luz que ilumina esse mundo. E no nosso texto, ele é alguém que corrige injustiças, diz o versículo número 1. Tinha situação complicada, comprometedora, mas por causa de um homem de Deus, falou, não pode ser assim. Quando tem alguém de Deus,
Ele tem essa coragem e ele corrige até a liderança. Neemias reúne os nobres, diz o versículo número 7, e fala: o que é isso que vocês estão fazendo? E é essa a presença do povo de Deus, que corrige governo, que corrige delegado, que corrige encarregado na empresa, que fala as coisas do jeito que as coisas são. Quando tem alguém de Deus, o versículo número 12 mostra que a espiritualidade é baseada nos atos de justiça. Versículo número 13 mostra o povo dando glória a Deus, amém. Porque como é que alguém vai dar glória a Deus devendo? Como é que alguém vai dar glória a Deus vendo sua filha ser levada de escrava para a casa do vizinho? Como é que eu vou sentar aqui para cultuar com a pessoa, sendo que a pessoa do lado levou minha filha embora? Mas quando alguém de Deus falou as coisas do jeito que as coisas têm que ser, irmãos, aí resultou em louvor. Você está me acompanhando, nós estamos no versículo número 13. Não estou falando coisas da minha mente, estou expondo a Bíblia para você. O versículo que nós não chegamos, que é muito lindo, é o versículo número 18. Em que o Neemias, ele diz assim: como governador por 12 anos, é a minha função, como homem público, receber os representantes de outras nações quando eles vêm na nossa terra. Faz parte, é a liturgia do cargo. É a liturgia do cargo. Virão pessoas aqui visitar a igreja, palestrar para os homens. É minha função, de acordo com a necessidade, levar um para almoçar, receber. Faz parte da função. O Neemias falou assim, eu tinha funcionário, eu recebi as pessoas de fora, eu cumpri todos os meus papéis e fiz tudo isso com meu dinheiro. E não fiquei mais pobre por isso. Está na sua Bíblia, versículo número 18. Quando a gente, como crente, faz o que deve fazer, irmãos, a gente não tem prejuízo. Por isso que a Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Faça o que você tem que fazer sem medo. Diz o versículo número 19, que ele teve a tranquilidade de orar a Deus. Teve a tranquilidade de pedir a Deus. Assim como na oração do Pai Nosso, nós dizemos assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O Neemias falou, lembra de mim, hein, Deus? Lembra de mim por causa do que eu fiz. É importante perceber esta palavra, nós que estamos habilitados por Jesus, entender e saber as qualidades de quem é de Deus. E eu quero chamar você para perceber essas 5 qualidades. A primeira qualidade de quem é de Deus é alguém que se aborrece com a injustiça. Alguém que se aborrece com a injustiça. Imagine, irmãos, você está passando na rua e você vê um adolescente batendo na avó dele. Batendo naquela velhinha. Você olha e fala, isso não é justo. É uma senhora de idade apanhando de um rapaz. Então, você se aborreceu com a injustiça. Você vê uma situação que é do jeito que não deveria ser. Ótimo. Se você se incomodou, você é de Deus. Eu quero pedir licença para a irmã Clarice para compartilhar algo que ela compartilhou na nossa sala na escola bíblica dominical, de que ela estava no seu trabalho na área médica e uma mãe foi violenta com a criança, a mãe toda errada, perdeu o período da vacina e ali toda errada, agredindo a criança na fila. A irmã Clarice foi firme, foi uma mulher de Deus e se posicionou com aquela mãe. Porque quem é de Deus se aborrece com a injustiça. Uma jovem está chorando na rua, foi violentada, foi agredida. Você é de Deus, você se aborrece com a injustiça. Agora, se você fala assim, essa vozinha está apanhando do adolescente, por que não educou quando era criança? Vai saber o que ela fez, tem umas velhas assanhadas, não é? Se você começa a achar desculpa, se você perde a característica de se indignar, você precisa vigiar o seu coração. Se a menina que está chorando e ela está com a saia curta e você diz, por que usa a saia daquele tamanho? Tem nada a ver, irmãos. Tem nada a ver o tamanho da saia que ela usa, não é liberdade para ela ser violentada. O crente, irmãos, não procura desculpa.
o crente, ele se indigna com a injustiça. Porque esta a fala do apóstolo Paulo sobre o amor. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor não folga com a injustiça, irmãos. Por isso, no nosso texto, no versículo número 6, o Neemias diz assim, de acordo com a sua tradução: quando eu ouvi as mulheres reclamando que eles estavam cobrando juros, quando eu ouvi os homens reclamando que eles estavam se tornando escravos, quando eu ouvi aquela situação das famílias sendo destruídas, eu fiquei muito aborrecido. É estranho, né? Você vem na igreja para ficar calmo e o pastor prega uma mensagem para você ficar aborrecido. Mas é isso mesmo. É a maneira que nós temos, irmãos, de corrigir nossa família. É a maneira que nós temos de corrigir nosso trabalho. É a maneira que nós temos de corrigir esse mundo dentro daquilo que o Senhor nos confiou para ser sal da terra e luz do mundo. Quando você se aborrecer com a injustiça, temos um sinal aí que você é de Deus. Em segundo lugar, quem é de Deus se posiciona contra a injustiça. Porque uma banda que eu gosto, ela cantava uma música que dizia assim: a nossa indignação é uma mosca sem asas, não ultrapassa a janela das nossas casas. Se você tem uma indignação que não ultrapassa a janela da sua casa, essa sua indignação aí, essa indignação de Facebook não vai te levar para lugar nenhum. A indignação precisa levar a gente a fazer alguma coisa, irmãos. Pois foi assim que os nossos irmãos fizeram. Pois foi assim que na história, situações negativas foram revertidas por crentes. Guarde isso que eu vou te falar, porque já disse antes. Os asilos foram invenção do cristianismo, que viram os velhos sendo jogados para as feras comerem, porque era um peso, era um custo. Vamos deixar os velhos aí no meio do mato para os bichos comer. Não, eles são imagem e semelhança de Deus. Vamos fazer um lugar para eles ficarem então. Porque Jesus morreu pela vida deles. Orfanato é invenção do cristianismo. Criança indesejada, fora do planejamento, era jogada fora, como ainda é hoje. Tem países que quando nasce menina, eles deixam na calçada. Mas o cristianismo criou o orfanato. Abolição da escravatura, Wilberforce, Inglaterra. Crentes, não podemos vender e comprar, são imagem e semelhança de Deus. Crentes. Rosa Parks nos Estados Unidos tem que dar o lugar dela no ônibus, depois de um dia cansativo de trabalho, ou a marcha para parar o uso de ônibus. Martin Luther King faz 1 milhão de pessoas se reunirem para resolver esse problema. Crentes. Crentes. Nelson Mandela, crente metodista, exploração na África do Sul. Crentes. A nossa indignação, irmãos, precisa produzir mudança. Ainda que você não mude o país, você precisa mudar sua casa. Ainda que você não mude o país, você precisa mudar sua vida. Não está bom. A indignação precisa ser interior primeiro. Vou buscar mais a Deus. Não está bom. Vou conhecer mais a Deus. Vou me comprometer. Eu não sei, mas alguma coisa precisa ser feita, irmãos. Do menor para o maior. Quem é de Deus, além de se posicionar contra a injustiça, promove justiça, não baseado nos valores humanos, não baseado nas pessoas, não baseadas em qualquer ideologia, mas baseada em Deus. O que nós vamos fazer, e essa pregação tem que ficar mais forte nos nossos lábios, em dias de polarização, não é porque eu defendo A ou porque eu defendo B, mas é porque eu quero honrar o meu Deus. Veja lá no versículo número 9. Vocês não deveriam temer a Deus? Pergunta Neemias para aqueles que estão cobrando juros dos irmãos, para aqueles que estão explorando o trabalho dos irmãos. Você não deveria... Irmãos, deixe-me dizer uma coisa para você. O que vai te impedir de pecar é o temor a Deus. Vou repetir de novo. O que vai te impedir de pecar é o temor a Deus. Não é o pastor, não é a sua esposa, não é o seu marido,
não é uma lei. A gente está numa fase agora que quer terceirizar, né? Quer que o governo faça coisas que os crentes deveriam fazer. Não é uma lei impedindo qualquer coisa que seja. A mudança nossa é a mudança pelo Evangelho. E a mudança... Deixa eu dar um exemplo prático para você. Exemplo prático. José foi seduzido pela mulher de Potifar. E sabe o que José disse para a mulher de Potifar? De maneira alguma eu pecaria contra o meu Deus. Você entende? É o temor de Deus. Porque, irmãos, se for pela Claudete eu olho pornografia, eu canto as menininhas mais novas nos congressos de jovens. Claudete não me segura, porque ela está nas atividades dela, eu estou na minha. Mas se eu temer a Deus, como eu peço misericórdia para sempre temer, quando eu tiver a tentação de olhar um site que eu não devo olhar, por amor ao meu Deus, por temor ao meu Deus, eu não vou fazer isso. Quando eu quiser colocar a mão onde eu não posso colocar, por temor ao meu Deus, para honrar o meu Deus, eu não vou fazer isso. Quem é de Deus, promove a justiça tendo relacionamento com Deus por base. E você e eu precisamos, irmãos, entender isso. Aqueles homens eram judeus, conheciam a história de Moisés, amavam o rei Davi, se classificavam como filhos de Abraão, mas nada disso lhes impedia de explorar os seus irmãos, nada disso lhes impedia de levar vantagem e de alguma maneira fazer com que o benefício próprio tivesse acima dos outros. Quem é de Deus tem práticas de Deus e nós precisamos fortalecer isso para que a gente confirme se somos de Deus mesmo ou se estamos nos enganando. Quem é de Deus ensina através do exemplo. Nós lemos rápido. Talvez você não tenha percebido. Mas o Neemias disse lá no versículo número 14. Durante os anos que eu fui governador, eu tinha direito ao meu salário de governador. Eu tinha direito aos meus benefícios. Eu tinha direito ao auxílio paletó. Eu tinha direito ao auxílio moradia. Eu tinha direito a reembolso de combustível. Eu tinha direito. Mas, para dar exemplo, eu não peguei. Sabe, meus irmãos? E aqui, para não ficar muito uma conversa de liderança, para não ficar muito uma conversa de autoridade, para você não levar muito para os políticos e deixar escapar e deixar perder essa preciosidade, você precisa entender que na sua casa, seja você homem ou mulher, é você que dá exemplo para os seus filhos. É o seu exemplo. Nós aprendemos aqui, nossas manhãs de domingos foram muito ricas. Marco Antônio nos ensinou sobre andragogia, sobre como os adultos aprendem. E irmãos, mostrou para nós um gráfico do aprendizado. E acreditem, adultos aprendem pelo exemplo. Não importa o que você diga, não importa o que você fale ou a teoria que você traga. No ensino de adultos, os adultos recebem primeiro você, para depois receber sua mensagem. Se você olhar para mim e falar, não gosto muito daquele pretinho ali não, acabou. O que eu falar aqui, você já fechou seu coração. As pessoas recebem primeiro a pessoa, para depois receber a mensagem. E acima de tudo, elas olham se aquilo que está sendo dito pode ser observado naquela vida. Que desafio para nós, não é, irmãos? Afinal de contas, o apóstolo Paulo fala que nós temos que brilhar como astros em meio a uma geração corrupta. Quem olha você no trabalho vê um bom exemplo? Os seus vizinhos têm coisas boas para falar sobre você? Os seus parentes veem em você um modelo ou falam sobre você, ixi, aquele ali não sei nem o que está fazendo na igreja. Quem é de Deus dá exemplo.
É tão bom, irmãos, falar das bênçãos que Deus tem para nós. É tão maravilhoso falar sobre aquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Mas eu poderia falar para você sobre os seus direitos. Nesta noite, o Espírito Santo pede que eu fale para você sobre as suas responsabilidades como crente em Cristo Jesus. Não para que você se desespere, não para que você desista, mas para que você saiba que Ele quer te capacitar para isso. Que a morte de Jesus na cruz do Calvário faz de você nova criatura. Que o Espírito Santo morando dentro de você te transforma de dentro para fora e te dá condição de viver todas essas condições, de viver toda essa diferença. Acreditem, o fruto do Espírito brota na vida dos crentes. Mas você precisa se preocupar, precisa desejar, precisa levar isso a sério e não se igualar com esse mundo. O texto termina dizendo que todo mundo fez, mas eu não fiz. Esse é o resumo daquele versículo 15 grandão. Todo mundo fez, mas eu não fiz. Todo mundo trai, mas eu não traio. Todo mundo assiste, mas eu não assisto. Todo mundo dá calote, mas eu não dou. Todo mundo xinga, mas eu não xingo. Todo mundo trata de qualquer jeito, mas eu não. Porque eu temo a Deus. O versículo número 15, o Neemias está falando assim, os governadores que vieram antes de mim, eles levaram vantagem. Mas eu não. Eu não. Por temor a Deus. Os discípulos pediram até a ajuda da mãe deles. Ô mãe, conversa com Jesus lá, para a gente sentar cada um do lado dele. E a mãe foi lá conversar com Jesus. E Jesus falou assim, ó, o governo deste mundo é feito de gente que quer levar vantagem. Mas não será assim entre vocês. Entre vocês é diferente. Entre vocês o negócio é outro. Que triste, né, irmãos? Que triste o povo fazendo igual aqueles que escravizavam a eles. Que triste o povo agindo igual quem não tem fé. Que triste olhar para um rico de Jerusalém era a mesma coisa que olhar para um rico de Babilônia. Queria ficar mais rico, queria levar vantagem, não estava nem aí para quem estava explorando. Que triste. Mas que bom que diante da voz de Deus, eles quebrantaram o coração e corrigiram a atitude deles. Que bom saber que eu e você somos pessoas que não vamos levar vantagem em cima de quem está passando dificuldade. Que nós vamos, na verdade, ajudar as pessoas nas suas dificuldades. Que em Cristo Jesus nós podemos ser diferentes, jamais explorar o necessitado, jamais se aproveitar da situação do irmão. Pelo contrário, ser instrumento de Deus para aliviar uma vida sofredora. Que você saia daqui com este compromisso essa noite. Quero ser instrumento de Deus para fazer a vida de alguém melhor. Que você passe um raio-x na sua vida e fale assim, será que eu estou sendo igual às pessoas do mundo? Que você que está sendo explorado por alguém, acredite, não é Deus que quer que você seja explorado. É a maldade humana, mas nós oraremos para que Deus reverta esse quadro. Vamos orar? Por bondade, abaixe a sua cabeça. Eu não agi assim por temor a Deus. Bondoso Deus, amado Pai, nessa noite que nós vimos que o povo que outrora era escravo, que outrora era oprimido, o sonho deles foi se tornar opressor. Quando tiveram chance, fizeram com seus próprios irmãos aquilo que sofreram.
nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, limpa as nossas mentes, os nossos corações, para que a gente não caia nessa armadilha. Em nome de Jesus, nos ajuda a ser diferente, não explorar o necessitado, antes ser instrumento do Senhor para aliviar a dor daquele que sofre. Te agradecemos porque essa jornada em Neemias, capítulo por capítulo que vamos passando, vai nos ensinando a ser melhores pessoas, que te servem, que te honram, que vem o teu reino em destaque. Ajuda o meu irmão e a minha irmã a viver as verdades deste reino e, por viver as verdades deste reino, tornarem-se mais do que vencedores. É a oração que eu faço, já agradecido. Em nome de Jesus. Amém.